Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia e, como sempre, a gente vai conversar sobre negócios dentro do varejo, consumo, distribuição, hospitalidades e possibilidades de empreendedorismo, ambiente de negócios e cases reais e objetivos para que você possa ter uma informação de valor. Como a gente diz aqui na BMC News, informação que gera valor. Eu faço questão de confirmar isso sempre. E hoje eu trouxe para conversar comigo um empresário que fundou e hoje é CEO de uma empresa muito conhecida das pessoas que gostam de consumir produtos, vamos chamar assim, com relação a bem-estar, à saúde. Eu sou um cliente dessa marca, ele nem sabia que eu era cliente dessa marca. Tem algumas caixas de barrinhas em casa que eu e meus filhos a gente consome. E eu digo, é a barrinha, eu falo isso sem nenhum medo de errar, é a barrinha de cereal mais saborosa. Mas será que esse sabor todo vende essa qualidade toda? Quais são os outros produtos? Mas acima de tudo, o que eu quero que você acompanhe comigo é a história do Charles Formigari, que está aqui, fundador e CEO da Nutrata. Primeiro de tudo, Charles, brigadíssimo por aceitar o convite de estar aqui no Varejista. Eu que agradeço pela oportunidade, contar um pouquinho da história, como cheguei aqui, como a gente começou, né? Acho que é bem bacana, além de ser uma superação pessoal, também uma superação também nos negócios também. A gente está muito feliz aí pela aceitação e a sequência aqui do negócio, né? E o que eu quero conversar com vocês, assim, o que me chamou a atenção na história do Charles foram dois pontos. O primeiro deles é a história pessoal. Ele vai contar já, mas ele emagreceu mais de 50 quilos com uma decisão de mudança de vida. Ponto número 1, e aí funda a Nutrata. Ponto número 2, ele era analista de sistemas. Era aquele cara que ficava, como o próprio nome diz, analisando e configurando sistemas, comendo coxinha até algumas horas da manhã, tomando muito refrigerante, que não era zero, e aí engordou. Mas além dessa questão da saúde, que ele vai mencionar também, ele era um analista de sistemas, que viu, enxergou uma oportunidade, e hoje tem uma empresa que eu tenho certeza que quando eu falar do faturamento aqui, que eu tenho alguns dados, mas obviamente eu vou deixar para ele falar, vocês vão se surpreender. E o mais importante é você prestar atenção nesse caso real da abertura de uma empresa para que você possa se motivar também com isso e pensar em investimento e principalmente na sua carreira, seja como executivo ou como empreendedor. Charles, me conta um pouquinho, quer dizer que você era aquele analista de sistemas que ficava atrás do computador até de madrugada com aquele refrigerante, coxinhas, pizzas e hambúrgueres o tempo todo e chegou a pesar uma enormidade de quilos. Esse era o Charles? Esse era o Charles. Naquela época não tinha o iFood ainda, né? Não tinha o delivery. Ainda bem, né? Ainda bem, mas nós ia até o restaurante, encomendava os X-salada e os refrigerantes 2 litros, passava a noite virando e foi onde que, né, tudo, como é que é, se contextualizou, né? Eu não tenho obesidade na minha família, então eu me tornei obeso, né? Então a obesidade para mim não foi hereditário, não foi genético, foi nada, foi consequência das suas escolhas. Das minhas escolhas, exatamente. E você, desculpa a pergunta, você tinha exatamente quantos quilos? 132 quilos. Você chegou a 132 quilos. quilos, é. Como analista de sistemas. Como analista de sistemas. Eu tenho que fazer essa pergunta, porque todo mundo vai querer contextualizar. Como analista de sistemas, para você ter fundado uma empresa, você fundou, você recebeu um funding, um capital para abrir, ou foi ali do zero, comecinho, aquela coisa, vou vender um produtinho, depois 2, começou bem devagarinho? Muito devagar. Também comecei com 15 anos, né, a fazer sistemas, né, e comecei a fazer sistemas para empresas e entrei no empreendedorismo já desde o início, né? Então, depois de 20 anos, eu mudei o meu negócio totalmente. Mas então, quando você tinha 35, pelo que você está dizendo, 20 anos, dos 15 aos 35... Parei de fazer sistema e entrei na Nutrata. Mas nesse ponto você não tinha um super capital guardado, Nada. nem um funding chegando para você abrir a Nutrata, por exemplo. Não. Então, o que eu quero dizer é, o que aconteceu? Qual foi o dia que você talvez se olhou no espelho e viu 130 e poucos quilos? E eu quero deixar muito claro uma coisa, não é a questão estética que a gente está dizendo. Quando a gente fala de 130 e poucos quilos, com esse contexto, é a questão da saúde. Sim. Isso é um fato. A questão estética nem se discute aqui. Mas o ponto é que você... Aliás, teve um dia que você olhou e falou, não, cara, chega. Não dá. Dessa vida pessoal. E foi isso que motivou a abrir a Nutrata ou não? Uma coisa não tem exatamente a ver com outra. Não, tem tudo a ver no caso, né? Na verdade, foi me jogando para esse segmento, né? Então, quando a gente sempre, no meu caso, a gente não percebe que está obeso, né? Então, mas, pois, alguns sinais você foi dizendo, chega, agora chega, né? Deu para mim, eu acho que eu não quero, eu ia fazer cirurgia bariátrica, não fiz cirurgia bariátrica, né?
faltava alguns quilos naquela época para liberar, eu não tinha ainda o peso suficiente para me liberar a cirurgia bariátrica, eu falei, não, eu não vou para uma mesa de cirurgia, né? Aí comecei, acho que o susto assim, falou, não, vou Mas quando você emagrecer. fala um susto, você foi ao médico e Fui recebeu um ao diagnóstico? médico. Fui ao médico, aí o médico me falou, olha, eu posso fazer a cirurgia bariátrica para você, mas o plano de saúde não liberava naquela época ainda, né? Tinha que ter uma taxa de IMC para poder liberar. Agora acho que baixou essa, Tá mais né, tranquilo. mais tranquilo, mas naquela época não era assim. Aí ele me ofereceu um coquetel para eu poder engordar mais ainda, né? Para poder fazer a Não, cirurgia. deixa eu ver se eu entendi. É, Você foi ao médico que te sim, ofereceu um coquetel para para você engordar, andar mais, para poder ir para para cirurgia. cirurgia bariátrica, para o plano de saúde liberar, né? Caramba, É, isso faz quantos anos? faz 20 anos atrás, né? 20 anos. É. E aí você, obviamente, pelo que disse, não decidiu. E aí, como é que chegou no Trata, então, nessa história? Então, aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia de caminhos paralelos a não ser a cirurgia lá, né? E aí eu falei, aí comecei a estudar suplemento, né? Aí fui ver, naquela época a internet não era muito avançada que nem é hoje, né? Os vídeos no YouTube também não era tanto que nem era hoje, era muito ainda Incipiente. exatamente, né? E aí comecei a pesquisando, né? Pesquisando sobre suplemento, sobre como emagrecer, né? Fiz as coisas erradas também. No começo eu fui por conta própria, que foi a pior besteira que eu fiz. Não tinha pego um profissional, né? Uhum. Aí depois, na metade em diante, eu comecei com um profissional, né? Mas no início eu fui pesquisando na internet e buscando soluções para mim, né? Soluções de suplementos. Suplemento, aí whey, creatina, termogênicos, né? Então, tudo isso aí, né? E aí, Barras de proteína. barra Né? de proteína. Mas o que que te fez falar assim, tá, pesquisei esses suplementos, barras de proteína, etc., mas eles não entregam alguma coisa que eu quero e eu vou abrir uma empresa? Ou você viu ali que era um segmento interessante e aí você pensou, como é que foi a ideação? Então, tipo, aí você imagina, eu era uma cidade do interior, Qual cidade? Xaxim, Santa Catarina, Aham. né? E aí eu era um cara gigante naquela cidade lá. Então eu era um ponto focal lá, né? Quer queira ou não queira, né? Todo mundo sabia todo quem era mundo um homem de sabia. 130 e poucos quilos. Exatamente. E eu uniformei a empresa era laranja ainda por cima. Então era uma bola laranja que eu, né, tipo, todo mundo me conhecia. Eu era o ponto focal lá, né? E eu trabalhava, né, para uma empresa, para o grupo que hoje no Trata está dentro do grupo Vacarro, né? Então naquela época eu tinha 1.000 colaboradores. Ah, você trabalhava para o Grupo Vacar. Isso, trabalhava para o grupo Vacarro, prestava sistema, né? Fazia o sistema para o grupo, né? Então tinha 1.000 colaboradores naquela época. E eu era disparado a pessoa mais obesa dentro do grupo, né? E aí todo mundo me conhecia lá, né? Tudo assim. E aí eu comecei então a pesquisar suplemento, tomar suplemento e fazer dieta, né? E aí comecei emagrecendo. E todo mundo me via com uma coqueteleira, com as cápsulas tomando e tal. E todo mundo quis, o que que tu estás fazendo? O que que tu estás fazendo lá, né? Aí eu falei, tô tomando suplemento, tô tomando isso, tomando aquilo. E assim, né, comecei a comercializar suplemento, né? Para mim, terceiros. de terceiros, né? Então, ali era próximo até o Paraguai, né? Então, eu fazia as minhas como é que é, muamba, né? Que, entre aspas, né? Comprava suplemento. Naquela época também os nacional, os importados era muito difundido aqui no Brasil, né? Então, a suplementação no Brasil também estava começando, né? Não tinha toda o que tem hoje, né? Então evoluiu muito a suplementação nacional. Então eu fazia a compra para mim, né? E assim e também fazia para os outros, né? Bom, deixa eu ver se eu estou entendendo assim. Então você aí começou um comércio ali. Era isso que eu ia chegar. Só para eu caminhar para o pessoal de casa entender. Sim. Vamos fazer. Olha só essa história. Então tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa com análise de sistemas, obesa, 130 e poucos quilos, que rodava ali pela empresa, por ser de uma cidade pequena, uma empresa de 1.000 funcionários. Era disparado mais obeso e um ponto de atenção, né? Ou seja, todo mundo te olhava, que teve uma decisão de emagrecer, por uma questão de saúde, começou a usar suplementos para fazer isso, uma barrinha, um whey, alguma coisa. O pessoal começou a te perguntar, pô, e aí, cara? O que você tá fazendo? Aí você contou, e aí você pensou, pô, onde eu pego os produtos ali, posso vender. Exato. E aí você comercializou produtos do Paraguai, que você trazia, obviamente, do Paraguai, trazia para o Brasil para comercializar. Exatamente, foi bem informal mesmo, né? E aí todo mundo queria saber, né? Porque eu estava emagrecendo muito, né? E todo mundo naquela época ainda tinha muito, de novo, né? A internet não era muito difundida.
né? E eles viam alguém na real tendo todo aquele emagrecimento, né? E aí eu estava sempre com a coqueteleira, né? Tava no escritório com a coqueteleira, com uma barrinha, né? Com whey, com as cápsulas, e todo mundo queria também tomar o que eu estava tomando, né? Perfeito. E aí, que horas que você falou? Vou abrir a minha. Não, então, aí eu comecei a comercializar. Aí o CEO do grupo, aí me chamou um dia lá na sala dele, o que você está fazendo e que está todo mundo falando de você? E o que esses produtos aí que você está comercializando, né? Aí comecei, isso aqui é suplemento, né? Isso aqui tem para emagrecer, tem para ganhar massa, tem isso, né? E realmente naquela época, agora muito mais, essa questão de saúde e estética estava começando a entrar no hype, assim, né? Estava tendo essa, né, antes da pandemia, porque depois da pandemia também teve uma outra onda, né? Uhum. Mas naquela época já tinha uma predisposição para esse tipo de produto, né? Então, esse presidente da Isso. Vacaro chamou você para falar do que está acontecendo. Exatamente. Vamos montar uma empresa, né? Ah, olha só que legal. E aí, tipo, também tem um lado interessante da visão dele, né? isso, total. Como é que é o nome dele? Márcio Vaccaro. Hoje o Nutrata faz parte da Vacaro. Grupo Vaccaro. Perfeito. Exatamente. Então a ideia surgiu de uma conversa sua com esse presidente. Uma conversa, exatamente, né? Ele também viu que essa questão de saúde era um segmento, porque o próprio grupo ele é industrial, tipo vem do agronegócio, né? Uhum. Então é a primeira segmento no varejo propriamente dito, né? E essa questão de saúde era algo que estava começando a haver uma oportunidade muito grande, né? Então, lá, há 15 anos atrás, ainda estava começando essa suplementação, ainda era muito vinculado à academia, à estética, a músculo, né? E o emagrecimento não era algo ainda muito tão assim, forte, tão como, forte como é hoje, né? Tá. Então, e aí a gente sentou e viu que realmente há uma oportunidade de negócio aqui. Aí já nasceu no Trata aí? Isso, aí já nasceu o projeto. O projeto Nutrata era um comércio, era uma revenda. Né? Era uma revenda de produto. Né? E aí depois, né, na conversa, né, aí o Márcio também chamou um outro sócio também que pertencia ao grupo e nós formamos, né? Tipo, hoje é Márcio, Marlo e Charles, né? Então, como o grupo já tinha um viés industrial, e a gente perguntou, mas por que revender o produto dos outros se nós podemos fabricar o nosso produto? Né? E aí foi que a gente decidiu em abrir a empresa Nutrata, né? Deixar de comprar dos outros para fazer o seu próprio. E qual foi o primeiro produto que vocês produziram? O básico, né? Tipo whey, creatina, shake. Naquela época era o Goji Berry também, né? Então foi uma linha básica no caso, né? E desde o início você foi o responsável pela operação nessa sociedade? No comercial, sim, né? Comercial e marketing, né? Uhum. Então fiquei à frente, né? E hoje ainda estou à frente do comercial e marketing da empresa, né? Tá bom. Aí vocês começaram com esses produtos e que horas e que momento que vocês viram que estava num tamanho? Porque, quer ver? Vamos lá. Vocês vão fechar esse ano com aproximadamente quanto de faturamento? A nossa projeção é chegar na faixa de 650 milhões, né? Este ano. Esse ano. 650 milhões. Gente, você que está assistindo em casa, a gente está falando de uma pessoa que tinha 180 e poucos quilos, que começou a importar produto do Paraguai para emagrecer, abriu uma empresa do zero, com essa sociedade, que enxergou uma oportunidade e agora, em 25, deve fechar com 650 milhões de reais de faturamento. Sua projeção para os próximos anos, 26, 27, já chegar em 1 bilhão, não? A nossa projeção era para 27 chegar, mas nós provavelmente vai ser 28 para fechar 1 bilhão. Fechar 1 bilhão. Aí foi um planejamento estratégico, a gente também está visando mais tipo resultado do que faturamento em si, né? Então, nós tínhamos... Claro, era em 27, faturamento é vaidade. Né? Vaidade, também a gente viu que a Nutrata, até 2023, a gente dobrava de tamanho. Né? Então, a gente estava crescendo 100%. Né? E o ano passado, a gente cresce 60%, na faixa de 60%. De 24 para 25%, 60%. 60%. Esse ano também a gente deve fechar nessa faixa aí também. E agora, para os próximos anos, a gente vai dar uma reduzida, óbvio, pelo tamanho, mas a gente vai dar uma reduzida também no crescimento. Quando você fala reduzida, é desacelerada. Desacelerada, né? Mas também vai ficar algo entre 30% a 40% para os próximos anos também. Muito bom. E qual foi o momento em que teve um produto ou alguma coisa que fez a empresa decolar? Porque toda empresa começa com 2 produtos, mas tem um momento que de repente pega um produto, não é de repente, né? Estudo, etc., planejamento,
Mas teve algum produto que fez realmente o jogo mudar? Então, até por experiência própria, que naquela época, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o suplemento era muito ruim. Você não era aquele prazer para você consumir as barras de proteína, era algo que, tipo, intragável. Você comia aquilo lá e era um desprazer. Com todo o respeito do mundo, aí nesse sentido, sem citar marcas, muitas ainda são. Você come eles e fala, Jesus do céu, ainda é, né? Então, isso aqui, por ser um consumidor, né, eu sempre falei, não, eu tenho que ter prazer aqui, né? Então, tem que ser algo que a pessoa, não, vou tomar o meu suplemento, vou comer a minha barra, que seja algo prazeroso. Porque quando você entra numa dieta, o pior é você manter. Tipo, você consegue ficar 30 dias, 60 dias. Agora, que no meu caso, é anos. Eu já estou entre altas e baixas, estou há 15 anos, né, tentando sempre reduzir peso e não consigo. Quando eu fui então tem que ter prazer. Quando eu fui no endocrinologista, eu emagreci 34. Nossa. Né, também sem cirurgia, sem remédio, não tomei remédio nenhum. E aí o endócrino falou para mim, olha, essa primeira fase, isso, toma sua aguinha, se hidrata bastante. A tua primeira fase de emagrecer tudo isso, que durou esses 34 quilos, eu perdi um pouco mais de um ano e meio. É muito, né? É muita coisa. Porque, enfim, tem toda uma questão minha de metabolismo, etc. Mas o que eu quero dizer é, ele virou para mim e disse, o mais difícil agora é durante 2 anos você manter esse peso, para o teu corpo entender que você pesa o que você está pesando. Aí eu sequei, depois que comecei a ganhar massa, sem ter tanta gordura. Ou seja, é algo que é ao longo do tempo. Isso não é não é um estalar de dedos, né? E eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu falei, caramba, tem alguém que também viveu algo parecido com isso. Hoje, como é que tá a sua gestão na Nutrata? Como é que tá você nesse sentido da sua reeducação alimentar que você fez? Conta um pouquinho como é que tá o momento agora. Então, aí só para voltar um pouquinho daquele tema de como a gente também chegou no suplemento. Sim, do produto, claro, né? Claro. Então, eu tinha aquela época que era um desprazer você tomar suplemento. Então, tinha a barra. Aí eu indicava para os colegas, só que, mas que coisa ruim. Eu falei, é ruim, mas a gente tinha que, se é ruim, tá fazendo bem. Né? E hoje a gente. Como remédio. Como remédio. E hoje a gente consegue entregar. Não, faz bem, mas também é bom. Né? Então a Nutrata é isso, né? A Nutrata ela é muito de uma experiência vivida, de algo que tem que se tornar rotineiro, de algo que tem que ser para sempre, né? Mas o prazer ele também tem que estar lado a lado do que o benefício. Então a Nutrata, todos os produtos que a gente faz, a gente tem 4 pilares, né? Tipo praticidade, resultado, e uma delas é o sabor. O sabor está sempre envolvido em qualquer produto. Se não entrega sabor, ele volta para a mesa de desenvolvimento. Porque a pessoa que vai estar comprando o Nutrata, ela tem que estar no momento de prazer. Né? E eu ia falar isso justamente porque, pelo que eu me lembro, por exemplo, a primeira que eu conheci de barrinha, que eu falei, nossa, que sabor, foi quando vocês fizeram uma parceria com a Havana. Isso. Né? Como é que funciona essa questão das parcerias hoje? Fica à vontade para citar a marca aqui nesse sentido de negócio que a gente está dizendo. Como é que funcionam essas parcerias e como é que elas te ajudaram a alavancar o negócio? Então tudo atrelado a sabor. Isso. Né? Então, o nosso sabor é um dos nossos alicerces, assim, né? E então a gente sempre quis entregar essa questão realmente da continuidade. Então, quando a gente começou a criar os produtos, que foi a marca Whey Grego, né? A marca Whey Grego é nossa, a gente também sempre teve esse primeiro ponto que seria algo prazeroso. E aí a gente começou com barras de proteína. Né? O primeiro lote que a gente fez terceirizado. E foi uma desgraça. A gente teve que jogar fora, era ruim. O produto era ruim. Falou, não é esse produto que a gente quer entregar com a marca Nutrata. E aí a gente resolveu, vamos fazer a nossa máquina, vamos fazer a nossa barra. Foi aí que a gente entrou com a barra Whey Grego. Né? Essa Whey Grego que foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Ela foi eleita a melhor barra de proteína do Brasil. Né, era uma votação que era popular na internet, né, então, porque ela começou a entregar essa questão da indulgência. O formato da barra também foi um formato inovador, né, era tipo um formato que a gente chama de canoa e com o recheio dentro. Recheio, exatamente, né, então essas foram premissas de o produto cair no gosto do público. Né. E naquela época, né, a gente sabia que o sabor era algo que chamava atenção. E a gente sempre queria trazer alguma marca do segmento de indulgência para o nosso segmento, para poder aproximar.
Porque o que a gente também a gente tem como entendimento que o suplemento é democrático. E a gente tem que trazer audiência para ele. Porque, de novo, né, quando a gente começou, o suplemento ainda era muito categorizado. Ele era nichado, muito nichado. Né? E agora, trazendo essas máquinas que é do âmbito que a gente chama de alimentar, a gente começa a aumentar a audiência, a gente começa a buscar aquele consumidor, a trazer para o nosso segmento. Então, você faz essa ponte, no caso. Né? Então, e a nossa primeira collab foi com a Havana. Né? Então, a Havana hoje é eleito o melhor doce de leite, né, do mundo, é uma marca argentina, e ele tinha muito essa questão da indulgência. Né? Então, a gente conseguiu conectar aquele público que estava buscando, que conhecia a Havana da indulgência, e demos aqui no nosso segmento também essa ponte. Então, a gente uniu a audiência daqui com essa audiência daqui e a gente formou, né, um novo público, no caso. E todo mundo quer saber, que é o seguinte, coloca um doce de leite Havana na barrinha. Ela fica saudável? Fica. Ela tem uma carga calórica aceitável porque é uma barrinha? Como é que vocês conseguiram constituir algo de sabor, saudável e com uma carga calórica dentro do padrão, obviamente, de uma barra de cereal? Bom, até pela minha experiência de saúde, né, eu sou um pré-diabético, eu quase fui diabético, eu cheguei a pré-diabetes. Eu consegui reverter a minha pré-diabetes. Né? Então eu tinha sempre aquele marcador de insulina, né? E eu entendia que não eram os alimentos isolados que faria, né, tipo essa questão, né, de índice glicêmico, é a massa, né? Então a questão da barra, a gente tem a seguinte premissa, que a gente não pode isolar os ingredientes por si só, é a massa como um todo, né? Então até pela minha condição de saúde que eu tive, eu sou uma experiência ambulante, né? Eu era pré-diabético, eu quase entrei, eu já tive todos os sintomas de diabetes, né? Então eu estava no precipício aqui da diabetes aí, né? Consegui reverter, né? Graças a entender a massa que eu consumi no alimento. E a barra tem isso, ela tem uma porção grande de proteína, fibras e carboidratos. Então esse é o benefício das barras. Então não é você isolar as calorias por si só, né? E como contexto. Você fez essa parceria, essa collab com a Havana, eu vi collab com a Batio Delate, tem essa questão do whey grego que é de vocês, né? Então com a Danone. Você entende que essas collabs hoje, essa parceria hoje, pensando nas barras, aliás, desculpa, uma pergunta antes, as barras hoje são o seu grande produto no sentido de venda, o que mais vende? Então pensando nisso, essas collabs foram as grandes responsáveis pelo impulsionamento e alavancagem de hoje a barra da Nutrata ser o seu principal produto? A gente também tem que atribuir a vários fatores também, né, ao consumo também, a audiência que o suplemento também tá tendo, a questão, né, da pandemia também teve uma visão, tipo um olhar maior para esses tipos de produto, né? A questão de diabetes também é algo que assim, é um número que já é bastante crítico no caso, né? Então, tudo isso começou a aumentar o consumo desse produto, né? E aí, como no nosso caso, essa questão da indulgência, né, do sabor, a gente conseguiu, né, fazer com que essas pessoas que tinham um pouquinho de receio em consumir esse produto, né, que também tinha tinha ainda uma experiência ruim no passado, né, então a gente conseguiu aumentar a audiência e o consumo se tornou meio que, assim, já espontâneo, assim, né, meio que diário, né? E você pode antecipar, se é que pode, alguma nova parceria que já tem aí surgindo, não? Então, a gente tá, assim, 2026 é um ano que a gente segue nessa batida de parcerias aí, né? A gente conseguiu navegar, né, nesses segmentos muito bem. Eu acho que a Nutrata, um dos nossos grandes diferenciais, pilares, realmente a gente conectar outros públicos, né, aumentar a audiência, democratizar o suplemento, né, então 2026 a gente vai seguir nessa pegada também, né. Tem parcerias novas que vão surgir aí. Tá chegando. Tá chegando. Tem coisa aí já programada. E quais são os planos? Eu vi também que você falou de internacionalização. A Nutrata é uma marca brasileira, certo? E essa faz parte do Grupo Vacara, como você falou.
Vocês pensam em internacionalizar? Já estão com planos de ir para fora do país? Já tem isso organizado, não? Já ainda é muito pouco a nossa questão de exportação, mas é algo que em 2026 a gente vai ser um dos nossos focos, é a exportação, até para dar embasamento à projeção de vendas, né? A exportação, mas hoje ainda é muito tímido a nossa exportação, 99% é nacional, né? O Brasil ainda é um continente aqui, então a gente tem ainda muito que mergulhar aqui, mas o Brasil já é uma das referências mundiais, então a gente já tem muitas marcas, empresas fora querendo levar o produto para lá também. Perguntas rápidas aqui para você, para a gente encerrar. Algumas escolhas que você faria. Tráfego orgânico ou tráfego pago? Hoje ainda o pago ele tem uma relevância maior, né? O orgânico ainda, no nosso caso, ainda ele demora a você tipo engrenar, né? Mas na nossa experiência, os pagos tiveram maior, muito mais tipo. Se você tivesse que escolher R$ 1 milhão para sua empresa ou 1 milhão de seguidores para suas redes sociais, o que você escolheria? Bah, eu escolheria, acho que R$ 1 milhão que buscaria 1 milhão de seguidores aí. Então, pelo R$ 1 milhão para buscar 1 milhão de seguidores. É. Porque 1 milhão de seguidores orgânico, difícil. No nosso caso, nossa experiência, né? Hoje ainda prefiro o pago do que o orgânico, ainda que dá mais engajamento e impulsionamento. Contratar influenciador ou seguir com o tráfego pago impulsionando postagem? Acho que ali, então, aí a gente divide no caso, né? Influenciadores, né? Mostrando ali e tráfego pago junto no caso, né? Tem muita gente ouvindo que é empreendedor de primeira viagem, que está pensando ainda em ter uma franquia ou abrir o próprio negócio, e você tem uma história muito robusta de vida para chegar onde você chegou com a Nutrata. O que você fala hoje para quem está ouvindo a gente e está pensando em empreender, ou mesmo dentro da própria empresa, da empresa como executiva, eu quero dizer, realmente tem alguma ideia que pode ser inovadora e mudar? O que você, pela sua experiência desses últimos 20 anos, você traz para nós? É bacana. Eu acho que, tipo, eu acho não. No meu caso, muitas vezes você não tem. Muitas vezes a gente acha que tem que ter o produto mirabolante, a ideia mirabolante, tem que ter o projeto mirabolante para fazer o negócio, né? E muitas vezes só ter a vontade já é o suficiente. Que foi no caso da Nutrata. Quando a gente começou a Nutrata, a gente sempre fala, né? A gente entendia zero de mercado, zero de produto, zero de marketing, né? Não tinha nem conhecimento nenhum, né? Mas quando você entra e você pega gosto pelo negócio, as ideias vão surgindo, né, a vontade vem surgindo, né, os insights vêm surgindo, as oportunidades vêm surgindo, e tudo isso aqui você vai, né, colocando, somando, e você vai vendo que talvez o teu negócio, que no meu caso, que eu saí de sistema, trabalhei 20 anos num negócio, mudei completamente, fui para um negócio sem saber, né, sem tipo ter esse know-how. E aí o meu negócio foi se tornando, né, depois, assim, foi se fazendo no decorrer Ou do seja, ele negócio, né? foi crescendo ao longo do tempo e você já não nasceu com uma coisa Não, mirabolante que te fez crescer. Você foi nada. amadurecendo com o tempo para o negócio conseguir o crescimento que foi. Né? É isso. Exatamente. Os produtos foram entrando, né, as ideias foram entrando, então, né, a gente tem aquele conceito, tem que ter a oportunidade do momento. A oportunidade ela vai vindo, no caso. Desde que você esteja, é que nem aquele velho ditado, né? A sorte abriu a porta e me encontrou trabalhando, né? Então, batendo na porta, então, eu acho que o empreendedorismo, né, no meu caso, no nosso caso, foi muito nisso também, né? A gente não tinha o produto ainda e a gente foi desenvolvendo o produto no decorrer da empresa. E hoje o sucesso todo, que é hoje, 650 milhões de faturamento, imagino que um resultado extremamente positivo. Com todo esse crescimento sim, que você mencionou. Hoje também, né, até por uma estrutura do grupo, né, a nossa empresa é uma empresa totalmente já saudável, nosso DRE é mega positivo, né, hoje a gente tem uma taxa aí de 17% de rentabilidade, então, de EBITDA. Né, então, e é algo assim que no nosso segmento varejo é bem robusto, né? 17, 20% de taxa
na última linha ali de resultado. Exatamente, é realmente muito positivo. É. Charles, brigadíssimo pela sua entrevista, obrigado por estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, e que você continue modificando a sua própria vida como você fez e a vida de muitas pessoas por meio desse trabalho. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, e conte com a gente aí por o que precisar, né? Sem dúvida. Obrigado demais, Charles. Beleza, então. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo muito interessante para você pensar sempre em negócios e abrir a sua mente para as coisas reais. É por isso que eu trago esses empresários para falar abertamente das suas marcas e das suas histórias, para informar você sempre com uma história real e que você possa pegar essa história e dar o exemplo para você mesmo seguir o seu caminho, tá bom? Um minutinho, a gente já volta, intervalo aqui no Varejista. Até já! Voltamos com o Varejista e nesse segundo bloco a gente vai tocar num assunto fundamental para o varejo, também, claro, para os outros setores, mas em especial para o varejo quando a gente fala de atendimento, ou melhor, relacionamento com o cliente, ou até prospecção de novos clientes, seja no mundo físico ou no mundo digital, sobretudo no digital, em que os dados estão, não diria soltos, mas de certa forma de difícil controle. Tem um detalhe muito importante no varejo chamado LGPD, como eu disse, não apenas o varejo, mas claro, pelo nosso programa, associando com o varejo. Essa Lei Geral de Proteção aos Dados é algo que o varejista e o empresário tem que ficar muito atento para que a gente possa cumprir essa lei, para que a gente não receba multas ou sanções a respeito disso, mas principalmente para que no relacionamento com o cliente a gente trabalhe de forma adequada e que o cliente se sinta bem no relacionamento com a empresa. Não é isso? Para isso eu trouxe a advogada especialista em LGPD, Mônica Villani. Mônica, muito obrigado aqui pela sua presença no Varejista e em tocar num assunto que muitas vezes o varejista não gosta muito de conversar, não vou mentir, mas é que é muito importante esse assunto, por isso que eu resolvi trazer. Obrigado pela sua presença. Olha, Rodrigo, eu que agradeço, é uma honra estar aqui e eu gosto sempre de compartilhar bastante conhecimento, principalmente com os empresários, porque muitos querem usar, né, o compliance, a conformidade como estratégia para conquistar os clientes e manter a relação de confiança sempre firme, mas não sabe como, né? Pois é. Me explica, vamos do começo? Claro. O que é LGPD, né, fora a sigla especificamente, mas o que é LGPD, por que ela existe e como que ela hoje está instaurada, em especial no varejo, mas a gente sabe que são em todos os setores, mas claro, vamos buscar aqui associar o máximo possível ao varejo. O que é a LGPD? Bom, Rodrigo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, isso que significa LGPD, é uma lei que existe há poucos anos, estamos aí numa curva bem inicial de existência, de aculturamento, de cumprimento dessa lei, e nada mais é do que uma iniciativa aqui para proteger as informações de nós como indivíduos, né? Então a gente sabe que hoje o mundo é informação, o mundo é dados, o comércio vive disso, o Big Data fala por si, mas é necessário não só... A ideia também não é impedir a atividade econômica, inviabilizar, mas é organizar para que tudo seja feito com transparência, com clareza, e para que as pessoas, como indivíduos, consigam ter conhecimento do que as suas informações servem para o mundo dos negócios, para a geração de atividade econômica e poder ter uma consciência e um empoderamento sobre isso. E lógico, do lado do empresário também é um momento de empoderamento, porque fazendo com conformidade, né, utilizando os dados de forma correta, os negócios se viabilizam de forma correta, adequada, legal e aumenta a relação de confiança aí com os consumidores. Mas para ter surgido uma lei como essa, acredito eu, em alguns setores ou algumas empresas, abusaram e chegaram em determinado ponto num tipo de dado ou de intimidade, proximidade, relacionamento não devido, né? Então assim, onde que as empresas foram? O que elas invadiram das pessoas que fizeram, e essa invasão, o que aconteceu para isso gerar a Lei Geral de Proteção aos Dados a ponto do consumidor reclamar muito, com certeza, para chegar num momento como esse? O que aconteceu? Qual era o abuso que acontecia? Olha, quando o mato era alto, né, e não havia regulação de privacidade e proteção de dados, o que mais acontecia, assim, de uma forma tangível para a gente no dia a dia? Uma violação de privacidade,
um uso excessivo e até muitas vezes desnecessário de informações pessoais, um excesso de perfilização, no qual o indivíduo, o consumidor, ele não tinha consciência do que estava acontecendo. Então, se a gente puxa para 10, 15, 20 anos atrás, por exemplo, quando farmácias começaram a pedir um CPF em troca de um desconto num produto ali, né, seja de perfumaria ou até de medicamento. O consumidor, ele não sabia para onde ia aquele CPF. Por que você quer meu CPF? Não, é para te dar um desconto. A pessoa acabava seduzida ali pelo benefício econômico, que era pequenininho no começo, inclusive, né? Hoje tem sido mais agressivo, mas ele ficava seduzido e falava, tudo bem, tô aqui meu dado. O consumidor não fazia ideia, e hoje ainda faz pouca ideia, estamos começando a tomar mais consciência sobre isso, da viagem que essa informação faz, porque não é só o número de um documento, é uma perfilização de consumo, é um histórico de consumo que está sendo traçado, e para onde vai essa informação? Fica dentro da farmácia que eu entrei e saí? Viaja para outras farmácias, viaja para uma rede, é compartilhado com outras empresas, com as farmacêuticas, é infinito o universo. O exemplo da farmácia é ótimo porque desenha muito bem esse caminho. Essa falta, né, de cuidado e o excesso de monetização com a informação, sem trazer uma clareza, uma transparência e até uma vantagem, às vezes, verdadeira de volta para o indivíduo, é que motivou o nascimento de legislações pelo mundo, como a LGPD aqui no Brasil. Tá, mas o que você acabou de citar, e o exemplo da farmácia, como você disse bem, ele é excelente, né? Clássico. Ele continua acontecendo. Continua. E eu não estou dizendo de forma ilícita. É aí que mora a minha pergunta, por isso eu fiz a primeira pergunta, para eu trazer o contexto para essa segunda pergunta. Veja, se eu vou na farmácia e aceito de maneira consciente dar o meu CPF, a pessoa vai lá e fala, olha, você quer deixar o seu CPF? E normalmente o desconto, quando você diz mais agressivo, pelo menos pelo que eu tenho visto como consumidor e também como consultor do varejo, é que o dado vira para um programa de fidelização. Então, assim, você me dá o seu CPF, Rodrigo, e você vai participar do programa de fidelização da minha farmácia. Ou seja, você vai ter cashback, você vai ter desconto, você vai ter acesso exclusivo a alguma coisa, blá blá blá. Então, cria em nós a ideia de eu pertenço a esse lugar de alguma forma, sou fiel a esse lugar, portanto tenho descontos. Então, isso eu aceito. Quando eu aceito, esse meu dado de consumo, ele é compartilhado. Porque aí tem o retail media, que é a forma que as empresas encontram de, por meio do comportamento de consumo do Rodrigo, que por favor aqui é um exemplo, gente, apesar que é um exemplo que eu vou dar muito real, né? Então o Rodrigo consome produtos de esporte. Rodrigo nada, então ele vai lá numa loja de esporte, consome esse tipo de produto. Quando ele vai na farmácia, ele compra esse tipo de cosmético ou esse tipo de remédio, de pirona, por exemplo. O Rodrigo, quando vai ao shopping, almoça nesse ou naquele restaurante, porque o meu CPF circula com isso. E aí as empresas oferecem a mim produtos e serviços com base nesse comportamento. Parece que eu dei uma volta inteira, né? Mas não dei. É para te dizer o seguinte, isso é legal ou isso é ilegal? Depende. Aquela resposta clássica de advogado, né, gente? Detesto essas respostas de advogado. Vou falar aqui na entrevista, na sua... Tô brincando. Por favor, o que é legal nessa história e o que não é legal? O que torna essa prática legal é fazê-la realmente conforme as disposições da LGPD e até concatenando com outras leis, como o Código de Defesa do Consumidor, se a gente estiver falando de uma relação de consumo, que super casa aqui com o varejista e assim por diante. Vamos lá, vamos pensar no teu exemplo de ir até uma loja de esportes e adquirir produtos e serviços. Você tem realmente consciência do que acontece com os seus dados quando você se fideliza a uma loja? Eu, Rodrigo, tenho por trabalhar no setor e entender disso. Exatamente. Mas eu imagino que uma enormidade, talvez a esmagadora maioria de consumidores, não. Como que o consumidor ele vai ter acesso a esse tipo de informação? Se a empresa, primeiro, desenhou todos esses processos dentro da oferta, durante a venda, do pós-venda, né? Se todo o processo de coleta e uso de dados pessoais estiver devidamente desenhado dentro dos seus processos internos e até o compartilhamento depois com terceiros, isso precisa estar, a gente chama de mapeado. Então, o mapeamento de dados é fundamental. Para o consumidor saber o que está acontecendo com ele, primeiro o varejista tem que fazer esse mapeamento de tudo que ele faz, todo o caminho, que a gente chama de ciclo de vida do dado pessoal, para onde vai, por que vai. Hoje não existe mais aquele negócio de vou manter dados
porque vai que no futuro vou precisar. Não, tem que ter uma finalidade imediata, tem que ter uma necessidade, uma finalidade bem delineada. Sabendo isso, o varejista, ele vai conseguir elaborar o que é um aviso de privacidade, que tem que estar sempre disponível para o consumidor Onde está consultar. disponível esse aviso? Tem que ser de acesso fácil. A lei ela não diz exatamente onde, ela diz que precisa ser claro, ostensivo, transparente e de fácil acesso. Mas me dá exemplo, isso que eu ia falar, me dá exemplo. Se você chega lá no balcão do caixa da sua loja de esportes favorita, ou lá no balcão da farmácia, no caixa da farmácia, se não tiver em papel impresso para ler, tem que ter um acesso fácil, um QR Code que você consegue acessar com o seu celular, algo que pode ser enviado para o seu e-mail, um site que você entra, tem que ser sempre de acesso público. Eu vou ter que fazer um login, vou ter que fazer um cadastro só para ver um aviso de privacidade, já é um pouco abusivo. Porque assim, o que tem acontecido, e esse é um assunto muito polêmico, Totalmente. vai ter varejista aqui que vai me mandar mensagem me criticando. Vamos lá para a gente tocar no ponto do que é legal e do que não é legal. E legal, obviamente, estou dizendo no sentido da lei, legal de estar em acordo com a lei. Porque veja, quando você vai e faz um programa de fidelidade, você se convence a fazer o programa de fidelidade, em geral, você se convence porque tem um benefício para você. Então, é um desconto, é um cashback, seja lá o que for, é um benefício. Aí que você é informado e do que vai acontecer. Você me permite mudar o exemplo? Claro. Vamos para o supermercado. Então, todos eles têm programa de fidelidade. Sim. Né? Todos eles. Se você participa ou não, é outra história. Mas tem todos eles. E os teus hábitos de consumo no teu CPF vão estar à disposição das empresas que estão lá dentro do supermercado, que vendem os alimentos, que vendem o pãozinho, que vende o chocolate, que vende a carne, que vende o sorvete. Todos os fabricantes que estão ali no mercado têm acesso a esses dados e o Retail Media vai gerar num telão de LED, por exemplo, lá, quando o Rodrigo entrar, alguma propaganda que sabe que vai impulsionar o Rodrigo a comprar uma coisa que ele compra. Tá claro até aqui o exemplo? Com certeza. Isso é legal, sim ou não? Se o consumidor tiver acesso a isso com antecedência e ele ter clareza para onde vai caminhar os dados, é legal. Desde que ele tenha também a opção de fazer aquele opt-out desse processo todo. Eu não quero que meus dados eles sejam compartilhados com terceiros, eu não tenho interesse. O caso da farmácia é extremamente bom para comentar, porque ele mostra camadas de coisas muito além de um retail media, de um compartilhamento meramente para fins publicitários. Uhum. Imagina se uma farmácia, se uma rede de farmácias que você consome, compartilha os seus dados não só com a farmacêutica favorita sua, ou com a marca de cosméticos que você mais gosta, mas começa a compartilhar com seguradoras, operadoras de plano de saúde. Aí imagina que na hora de você contratar um seguro de vida ou um plano de saúde, o teu histórico de consumo dentro de uma farmácia vai fazer parte da avaliação de risco. Isso acontece? Não é muito transparente. Entendi. Olha que assunto forte esse, profundo. Né? Eu trouxe só para fazer a provocação e eu aqui. entendi você como advogada não afirmar que isso acontece por motivos óbvios, né? Você não vai acusar ninguém daquilo que você não tem prova. Entendi perfeitamente. Mas quando você traz esse exemplo, é algo, vamos colocar no modalizador, que pode acontecer. Pode acontecer. E aí, ficarmos numa camada só de questões publicitárias é até superficial e brando. Perto do que você mencionou. Perto disso aqui, claro. Né? Então, é por isso que existem essas regulações LGPD, na Europa o regulamento europeu, né, que abrange toda a União Europeia, todos os países da União Europeia, hoje tem um regulamento único sobre isso, que é muito bom, ajuda, né, a manter a conformidade, e estimula os países com quem a Europa tem relação comercial como o Brasil, e foi esse estímulo que ajudou a nascer a LGPD aqui, né? E isso é um efeito dominó no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental comercial. E a parte de publicidade é importante porque é a primeira percepção que o consumidor tem da violação da sua privacidade quando ele não tem consciência ou não deu um consentimento para isso, por exemplo. Um caso
antigo já, mas que é muito clássico, é o da Target, Uhum. né? Já ouviu Da falar loja. Uhum. da adolescente que engravidou e foi comprar, acho que um teste de gravidez, eu não lembro qual foi o Target, produto que pra quem não startou. sabe, é uma loja nos Estados Unidos, né? Uma loja de Varejo. departamento, de varejo, É. que vende tudo na Target que você pode imaginar. Eu não me recordo exatamente qual foi o produto que startou, mas eu acho que foi um teste de gravidez e a Target mapeou, né, esse consumo dessa jovem e começou a mandar mailings por correios para casa dela com produtos para bebês, então fraldas, roupinhas, todo produto de enxoval, assim, né, da mãe. E ela não tinha comentado com a família dela que ela estava gestante. Então, mas olha só, complicado, né? olha só onde a gente vai chegar, como o buraco é mais embaixo, polêmico e difícil. Este fim de semana, eu estava conversando com amigos e eu mencionei que no ano que vem, né, eu quero trocar o colchão da minha cama. Eu só mencionei isso, que eu quero trocar o colchão da minha cama. Em todas as propagandas no meu Instagram, está lá uma propaganda de colchão para mim. Que eu mencionei que ano que vem, na minha troca de apartamento, eu quero comprar uma cama nova, numa conversa muito informal. E nem Isso- deu tempo de você colocar no buscador, né? Nada, ofertas eu de não colchão. digitei no buscador, não fui em nenhuma loja de colchão, não dei meu dado para ninguém, simplesmente falei, e obviamente que o microfone do celular fica aberto o tempo todo, por mais que você fale, acha que não está, isso aqui não é novidade, todo mundo sabe. Mas a minha pergunta não é sobre por o microfone estar aberto. Quando as lojas A, B, C e D colocaram no meu feed ali do Instagram, quando eu rodo algum story, entra uma propaganda de colchão, isso é ilegal? É ilegal se não tiver previsto no aviso de privacidade do software do seu celular, porque, gente, até o software do celular, seja um iOS, da Apple, um Android, os serviços das marcas aí que desdobram, uma Meta, um Google, etc., aqui só para citar alguns, todos têm que ter em seus avisos de privacidade. Primeiro, a previsão de que informações de áudio estão sendo coletadas passivamente e, ao mesmo tempo, tem que dar o direito do consumidor, do usuário, ir nas configurações e tirar. fazer o opt-out. Não, tem isso, Mônica. Não é transparente, Mas vamos combinar? Eu ia falar isso agora, mas aquilo Eu que você não me acho. respondeu no começo, de estar visível, ostensivo, transparente, isso não é verdade. Não, Porque isso quando tá você faz a entrada num aparelho telefônico, ele dá aqueles avisos, você concorda, e é um troço de páginas e páginas lá. Vamos ser honestos, isso não é transparente. Não é, e por isso que a gente está numa curva, na minha visão aqui pessoal, profissional, de que o comércio no geral, vamos focar aqui no varejo para eu dar esse alerta, no geral não está em conformidade com a LGPD. E na hora que os consumidores se tornarem mais conscientes disso, vai aumentar o número de reclamações, vai aumentar o número de demandas administrativas ou judiciais de violação da lei, e claro que isso vai vir acompanhado de muito prejuízo financeiro. Sempre vai estar associado a prejuízo no futuro. Então, assim, a postura, né, de conformidade a uma lei como a LGPD é uma postura preventiva. Deveria vir como uma proatividade, uma prevenção ao descumprimento, do que esperar o gato subir no telhado e o prejuízo vir. Segurança de dados também, que é algo que a LGPD disciplina, as empresas não estão adotando segurança das informações que coletam. Para ocorrer um vazamento, um ataque cracker, um sequestro de dados, é assim, e até estava comentando aqui fora, parece que a cada R$1 de fraude que é desviado, o empresário gasta R$3,50. Tudo em decorrência de reparação de danos, de correr atrás do prejuízo. Então, o prejuízo no pós é mais que triplicado em relação à prevenção. Então, sim, não estamos ainda adequados à LGPD se a gente for olhar. Porque quando você cita tudo isso, eu citei esse exemplo do celular, e se a gente aqui pegar mais exemplos, a LGPD, eu acho que tem um ponto muito importante, que assim, foram os primeiros passos. Né? Se não existisse a LGPD, a gente nem isso falaria. Estaria muito mais desorganizado, ou talvez até desonesto, quando você cita o exemplo do seguro-saúde. Então, eu acho que a gente deu um passo. Mas me parece, e quero deixar claro aqui o meu ponto de vista, me parece que muitos itens estão soltos ainda nessa história. E eu não estou falando do varejista A, nem do varejista B, nem da empresa de colchão A ou da empresa B. Não é nenhum tipo de acusação a ninguém. Mas quando você vivencia o varejo no dia a dia como um todo, a percepção é de que
Existe LGPD, talvez avançamos um pouco, mas a gente está muito desorganizado ainda, Mônica. Percepção de consumidor minha aqui agora. Eu concordo com você, até vendo pela demanda de mercado, por serviços consultivos, soluções tecnológicas que facilitariam a conformidade, ainda há muito que se explorar comercialmente nesse sentido, porque está vindo de cima para baixo, né? Então, grandes varejistas já têm implementado uma série de medidas. Está plenamente adequado? Na prática, a gente está sentindo também como as autoridades se comportam em fiscalizações, em emissões de notas técnicas. Toda a sociedade está se adaptando à LGPD. Não são só os empresários, são as autoridades, os consumidores, os demais usuários não consumidores. Então, tudo faz parte de um movimento. Quando, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, no início da década de 90, custou uma década inteira para haver uma consciência, por exemplo, de que a venda casada era ilegal. E ainda existe até hoje, não existe? Existe, claro que existe. Então, assim, não Mas vai ser de um ano para o outro que a LGPD vai ficar redonda. Exato, Mônica, por isso que eu cito. Acho muito bom que demos passos, mas também cabe a nós aqui num programa como esse saber, dizer, informar que a gente está longe ainda de que tudo aconteça de uma forma mais organizada. O que não tira o mérito dos primeiros passos que demos acerca disso. E a venda casada acho que é uma boa analogia nesse sentido, né? E a diferença da década de 90 para hoje é que as coisas acontecem muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, não vai demorar 10 anos, a sociedade, as autoridades não vão esperar 10 anos para começar a sancionar de forma mais rigorosa. Tudo hoje é mais rápido, as informações correm mais rápido, a educação acontece mais rápido, então a conformidade precisa também dar uma acelerada. Para a gente encerrar, dica objetiva para o consumidor. Como ele pode se proteger de algum tipo de prática que ele considera não adequada para ele? Olha, tem um desenho da Disney, Mowgli, que tinha uma musiquinha que o ursão lá cantava que era somente o necessário. Eu não vou cantar aqui, mas ele ficava falando necessário, somente o necessário. Para o consumidor, toda vez que for exigida uma coleta de dados pessoais, uma tomada de informações, se você começar a se questionar, isso é necessário para a compra que eu estou fazendo, para o objetivo que eu tenho aqui, já é um bom começo de aculturamento. E eu acho que a mesma provocação vale até para o empresário. Eu vou pegar essa ficha aqui, fazer o consumidor preencher esse monte de informações, vou coletar esse monte de cookies no meu site, ou acumular esse histórico de compras imenso, para quê? É necessário? Vai me servir de alguma coisa? Já é um início de provocação. É um primeiro ponto. O que realmente é necessário, tanto para a empresa como para o consumidor? Para a empresa, talvez a resposta seja: o que é necessário é eu ter o máximo de informações possíveis para conseguir vender para o Rodrigo, para a Mônica, aquele meu produto, aquele meu serviço. Exato. Talvez esteja mais simples. Mas para o consumidor acho que não está tão claro ainda. Porque ao mesmo tempo que ele não quer, ele quer receber ofertas. Ao mesmo tempo que ele não quer que o dado dele circule, ele quer que essas ofertas cheguem de produtos que ele deseja e que de repente as ofertas fazem sentido. Então acho que aí talvez não esteja tão claro esse necessário do Mowgli que você trouxe aqui. E sempre dá a opção de entrar e sair desses perfis. Sim. Porque, por exemplo, pode ser que agora, daqui até o ano que vem, para você seja até interessante ser impactado por promoções de colchão. Pode ser. Mas depois que você comprar o seu colchão, você vai querer ficar recebendo mais coisa de colchão? Não. Não e aí, foram alguns anos, né? Então, para quê? E sair disso às vezes não é tão fácil. Exatamente. Ir lá e sair disso. Mas enfim. Mônica, muito, muito, muito obrigado pela sua entrevista. Foram mais de 20 minutos aqui com informações preciosas a respeito de LGPD. Obrigadinho pela sua presença e por nos passar informações tão importantes, tá bom? Para mim também foi muito agradável e eu espero que tenha sido útil para todo mundo. Com certeza foi. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, aqui na BMC News. Espero que esse programa tenha sido útil e tenha gerado valor para você. Porque BMC News é informação que gera valor. Até o próximo programa aqui no Varejista. Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.